Olá pessoal, vamos começar mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibida no canal 12 da NET e também aqui na TV FUNORTE no YouTube. Sejam todos bem-vindos, eu sou Eupídio Rocha, estou aqui com a minha colega Maria Fernanda. Olá Eupídio, olá pessoal de casa, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, né? E que nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito, que são as fake news. O que são, onde moram, o que comem. Como se propagam, como se reproduzem. Brincadeiras à parte, né? Obviamente. A gente vai falar um pouco sobre como essas fake news elas surgem, como elas se disseminam, né? Se propagam e como a gente, claro, né? Precisa tomar certos cuidados para não cair nessas fake news. E para a gente iniciar nosso papo, a gente está aqui, né? No nosso estúdio escola aqui no Campus Amazonas da FUNORTE para conversar um pouquinho com o Eufrônio, que é professor e historiador. Seja bem-vindo, Eufrônio. Obrigado, gente. Obrigado, Eupídio. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E é uma satisfação muito grande poder estar debatendo, né, um assunto que eu acredito ser tão relevante no momento em que nós vivemos, né? Um momento em que a notícia, a informação, a verdade dos fatos, né, seja pela proximidade de uma eleição, seja pelo decorrer de uma grande e dolorida guerra, ou seja pelo dia a dia, pelo cotidiano, né? Tudo isso tem uma relevância muito grande. Em meio a tudo isso, nós temos que estar nos deparando aí com fake news. É um prazer. Bom, Eufrônio, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente está aqui até como mote, né, para esse nosso programa, é o 1º de abril, o dia da mentira, né, que tem tudo a ver aí com essas fake news. Eufrônio, existe alguma visão histórica, antropológica, sociológica relacionada com isso? Já existiu alguma coisa parecida com o que a gente viveu nos últimos tempos de fake news? Fake news é um termo, né, bem americanizado, né, para mentira, para enganação, né? O que eu acredito e que eu acho que é relevante a gente estar dizendo é que a distorção da realidade, a mentira, a enganação, ela, com o objetivo de você estar modificando a realidade, isso existe desde sempre. Se você olhar por um passado, né, e aí você pode ir muito longe, você pode ir na estrutura dos diálogos sofistas, onde o importante não era a verdade, mas era ganhar uma disputa, era impor o seu ponto de vista. A verdade dos fatos não era tão importante, mas o importante era você colocar ali aquilo que você queria, você conseguir, né, usar da arte do convencimento, né? Sócrates já criticava a arte do discurso pelo discurso e não a busca pela verdade. Mas aí a gente foi muito longe, nós fomos lá na Grécia Antiga, a gente pode vir, a gente pode caminhar, a gente pode chegar no momento mais atual e entender como essa distorção da realidade, essa distorção dos fatos, ela vem impactando a nossa sociedade, a sociedade ocidental, né? Eu posso até dizer uma coisa, a sociedade pré-colombiana, por exemplo, uma coisa muito importante que eu acredito que a gente podia levar em consideração. O momento de dominação dos europeus sobre os povos pré-colombianos, sobre os ameríndios, e principalmente a dominação espanhola, 3 coisas foram extremamente importantes, né? O cavalo, a espada e a pólvora, mas a terceira coisa, que é muito importante, a mentira. O povo ameríndio, de forma geral, eles não conheciam a mentira. E um dos processos usados pelos espanhóis para dominar esse povo foi a mentira. Quando a gente pega o Pinzón, que foi dominar o antigo Império Inca, ele convence 2 irmãos, o Ascar e o Atahualpa, a lutarem um contra o outro porque ele usa do artifício da mentira. Eles não conheciam
tudo aquilo que não fosse a verdade. Eles desconheciam a inverdade. Então usa-se da mentira, da artimanha, né? Da negaça. E daí a gente vem fazendo uma análise, né? Um percorrer histórico, só para não ficar muito me delongando demais. Quando a gente olha no próprio processo da Inconfidência Mineira, há historiadores que dizem que a Inconfidência Mineira ela não sairia de um processo conspiratório. Mas o Joaquim Silvério dos Reis vende para o governador de Minas aquele processo conspiratório como, de fato, uma rebelião e que depois acaba caindo nas costas dos Tiradentes. Aquilo talvez jamais se transformasse em uma rebelião, era apenas uma discussão de uma elite incomodada com as altas taxas de impostos. Mas aquilo foi vendido como uma rebelião e foi tratada como um tal. E, para a gente terminar um pouquinho esse processo e a gente buscando de lá, né, essas enganações, essas inverdades, olha a proclamação da República, quando chega aos ouvidos do Marechal Deodoro da Fonseca, que seria preso ele, né, e o Benjamin Constant, eles seriam presos a mando do Visconde de Ouro Preto, que era então primeiro-ministro, por não serem leais ao governo do Dom Pedro II. Então o que o Marechal Deodoro da Fonseca faz diante de uma atitude daquela? Logo o Deodoro da Fonseca, um marechal, um homem a serviço do governo, né, um homem medalhado, então ele bota a cavalaria de pé e vai lá e derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que daí, por uma pressão, acabam derrubando todo um governo. Então, percebam que todos esses que a gente trabalhou até agora, são passagens históricas muito importantes, elas decorreram a partir de inverdade, de fake news. Obviamente, quando a gente fala, e a gente pode estar falando de vários outros, o Plano Cohen do Vargas, que enganou o Brasil inteiro, dizendo que os comunistas estão chegando aí, vão tomar o país, não é verdade? O próprio golpe 64, que dizia que João Goulart era um comunista, que estava ligado lá com a União Soviética. A gente tem N coisas para falar, a própria derrota do Lula para o Collor, quer dizer que o Lula ia roubar o dinheiro de todo mundo caso ele ganhasse, e quando o Collor ganha, quem o faz é o Collor, né? Isso está sempre presente nas campanhas. Mas, obviamente, no momento em que nós vivemos, essa capacidade de disseminação, né, das informações por meio das redes sociais, acredito que o fake news hoje ele tem um poder muito grande, né, de penetração. Essa arma hoje ela é muito mais poderosa porque ela pode ser criada e disseminada. Na verdade, ela força. Cria né, assim, uma dimensão muito grande, né? A gente pode dizer que as mídias sociais ou que o espaço digital facilitou muito a propagação disso, né? Até pela conectibilidade, pela conexão e pelo fato de que você pode ficar dentro de um nicho, né? Você pode estar ouvindo os seus iguais e conversando com os seus iguais. E daí fica muito mais fácil esparramar uma inverdade, né? Uma desinformação. Sim. Sabe o que me preocupa muito? É porque o fake news antigamente, né? Ele tinha um viés, acredito eu, que ele era muito local, né? As mentiras elas surgiam, as inverdades elas surgiam em determinadas regiões e elas levavam um certo tempo até tomarem uma certa dimensão e de repente quando essa dimensão chegava, a verdade já chegava e ela então de repente o estrago não era muito grande. Hoje a coisa ela é tão rápida, mas ela é tão rápida que a dimensão da mentira, ela ocorre de tal maneira que não dá tempo da verdade chegar. Eu queria chamar a atenção de vocês para um fato interessante que ocorreu lá no Rio de Janeiro, isso há pouco tempo aqui, daquela senhora acompanhada da filhazinha dela, que foi visitar uma parente, uma comunidade do Rio, e ela foi confundida com uma suposta feiticeira que capturava crianças
e matava as crianças em rituais de feitiço. Alguém gritou, é ela, é a feiticeira. A comunidade então ataca a mulher, ela é espancada, na verdade ela sofre um processo de linchamento na frente da filha. Isso aí está disponível em qualquer pesquisa do Google. A filha vê tudo, a mulher é linchada. E quando vão descobrir, não tinha nada a ver. Nunca houve nenhuma feiticeira. Foi uma notícia que soltaram. Alguém achou que aquela mulher, que por acaso estava visitando uma parente na comunidade, não era conhecida daquele pessoal, se parecia com a foto de alguém que tinha sido colocado, tá? Aquela mulher, então, ela passa por um processo de linchamento. Né? Olha para você ver. Alguém solta uma informação que ela é inverídica. Eu não estou só falando do fake news sob o ponto de vista político, como políticos, né, mantêm todo um arsenal, não sei se eu posso usar esse termo arsenal, né, um exército de robôs para produzir, espalhar notícias falsas. Aí a vacina mata, a vacina vai provocar isso, a vacina vai provocar aquilo, não tomem vacina. Eu não estou nem levando em consideração isso não, mas eu estou levando em consideração aquelas pessoas que soltam notícias assim, do nada. Olha, se você clicar isso aqui, se você der um link nisso aqui, a foto de uma criançazinha, o Facebook vai dar não sei quantos mil para essa criança. E vai soltando esse tipo de coisa, esse tipo de notícia que não é verdadeira. Mas isso vai, sabe, isso vai captando pessoas, isso vai gerando uma credibilidade, sabe, em muitas pessoas que passam a tomar aquilo, esse tipo de coisa como verdadeiro. E o pior é que com o tempo as pessoas passam a acreditar nisso como uma fonte verdadeira. Ah, eu vi no WhatsApp. Eu vi no WhatsApp, então é verdade. Assim como dizia o Didi, se deu no rádio é verdade. Nessa questão também do digital, a gente tem no universo digital, né, no universo virtual, a criação de várias fakes também, da maneira como as pessoas se apresentam. Né? As pessoas não são verdadeiras nessas páginas, nesses aplicativos, porque elas sempre são melhores, são sempre mais bonitas, mais inteligentes, mais ricas, mais descoladas. Isso também está dentro dessa perspectiva do falso, né? Da mentira. Né? Uma coisa importante que a gente tem que observar é que o mundo virtual ele nos proporciona ser aquilo que a gente quer ser. Né? De fato, como você disse, não o que a gente de fato é. Então ali você externa tudo que você quer ser. Mas você não externa só a beleza que você quer ter. Ali você não externa só a riqueza que você quer ter. Ali você externa também a agressividade que você quer ter, sabe? A impiedade que você quer ter. Então a gente percebe também que é um ambiente onde as pessoas elas se colocam, né, mais bonitas, mais inteligentes, mais ricas, mais violentas, mais virulentas, né, mais agressivas. A gente vê muitas postagens também nesse sentido. Então é um universo que ele te proporciona ser o que você quiser ser. E por você de repente estar diante de uma tela e muitas vezes você não observar o outro, quem te vê, de repente o sentimento sobre o outro, né? O sentimento de empatia, às vezes ele não é colocado ali. Então nós percebemos, principalmente quando pessoas de algum destaque, quando elas falam, olha, eu sofro ataques assim, as pessoas, a Cacau Protásio, ela falou, né, do ataque que ela vem sofrendo nas redes sociais, por ela ser negra, por ela ser gorda, né, que são coisas assim de uma violência muito grande. Né? Então muitas vezes as pessoas, quando elas estão digitando ali, elas estão enxergando, né, uma tela, elas não conseguem perceber, elas não conseguem muitas vezes gerar uma empatia, porque estão diante de uma tela. É o mundo virtual, ele proporciona também, sabe, você se tornar algo que você não é no mundo real. E talvez até assim, amparados por uma possível, por um possível anonimato também. A Netflix lançou agora
um documentário, um filme documentário sobre aquele golpista do Tinder, né? Como ele usou a rede social para ser o que ele não era e dar golpes de milhões. Né? Dar golpes de milhões. Então, através da rede, ele se apresentava como um filho de um grande produtor de diamantes. Né? E as pessoas compravam aquilo como uma verdade. Né? Viam as fotos, viam as imagens e compravam como uma verdade. E, de fato, não é. Mas é a possibilidade que o mundo virtual te dá, né? De você criar o seu avatar. Mas é importante a gente perceber, as pessoas, elas são o que elas querem ser, inclusive sob o ponto de vista da agressividade. Isso é que me preocupa, né? Muito, ou o que mais me preocupa. E você acredita que tem uma solução? Uma recomendação? Sabe o que eu acredito? Eu acredito que tudo isso ainda é muito novo. Nós ainda estamos vivendo uma realidade muito nova. Se a gente parar e pensar, há pouco tempo os celulares surgiram. É algo ainda muito recente. Os celulares chegaram ao nosso convívio mesmo a partir de 95. Os primeiros aparelhos celulares surgiram em 85 lá nos Estados Unidos, era uma coisa horrorosa. Aí quando a gente começa a pensar nos smartphones, os smartphones eles surgiram com a EPA há menos de 20 anos. Né? Então, daí, obviamente, a internet ela só começa a chegar a nós lá na década de 90. Essa conectividade toda ela ainda é muito recente, ainda é uma terra sem lei, nós ainda não sabemos como tratar isso. Nós ainda não temos leis específicas, nós ainda não temos uma legislação, um regimento específico. Tudo é muito novo, a gente não sabe onde a gente vai parar com isso. Mas nós sabemos de uma coisa, não existe futuro fora disso. Então, eu acredito que a gente está vivendo uma revolução. Para a história, talvez a 4ª revolução. Para a geografia, talvez a 5ª revolução. Eu acredito que nós estamos no desenvolver de uma grande revolução humana. Nós não percebemos essa revolução porque nós estamos dentro dela. Tá? Talvez no futuro as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, olha. E a gente percebe isso quando você pergunta para uma criança de 10 anos, 12 anos e pergunta para ela, como é que seria a sua vida sem seu smartphone? Ela, como? Alguém pode viver sem um smartphone? Né? Como é que seria a sua vida sem internet? O quê? Já existiu vida sem internet? Como assim? Né? Então, sim, vai ter lei, vai ter ordem, mas não vai ser agora. Né? Esse modelo de ordenamento, ele virá com o tempo. Assim como existe uma lei geral de trânsito, ok? No passado as pessoas não tinham automóveis. Existe uma lei geral de trânsito, um princípio geral de trânsito, ok? Existe uma lei geral da medicina, mas no passado ainda não existia uma lei geral, existe hoje. Então isso vai acontecer, né? Uma lei geral que rege a aviação civil, isso vai ter, isso vai. Mas há que se esperar que as coisas elas cheguem num momento de amadurecimento. Eu acho que a gente ainda não está maduro. A gente está passando por um processo de transformação. Porque a internet hoje ela é muito ampla. O mundo virtual ele é muito amplo. E a gente está chegando num momento em que a gente vai começar a confundir o que é virtual com o que é real. É um processo de fusão muito amplo. Sabe? Então a gente ainda tenta distinguir, mas chega um momento que a gente não vai mais distinguir. O que é real e o que é virtual. É tudo uma coisa só. Né? Olha, a gente queria agradecer, né, Ovidio, a sua presença aqui com a gente. As portas do F5 estão abertas para você aí. Esperamos ter várias vezes aqui. E nós podemos discutir a próxima vez sobre esporte, né? Sobre futebol, sobre jiu-jitsu, bicicleta, né? Muito bacana. Para mim vai ser sempre um prazer estar com vocês, pessoas tão queridas, amigos. E foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Tá? Me sinto honrado poder estar sentando aqui e poder discutir com vocês. Muito obrigado a todos. Vamos para um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com um prolongamento, né, uma sequência dessa discussão sobre fake news e desinformação. Até daqui a pouco.
Olá pessoal, estamos de volta com o F5 e nossa discussão sobre fake news. E para continuar falando sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, o Braulio Quirino Sifet, que é Relações Públicas, jornalista, nosso colega, né? E diretor do Departamento de Comunicação do Instituto Federal do Norte de Minas. Braulio, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui para discutir um tema atual e espinhoso, né? Obrigado, Elpidio, obrigado, Maria Fernanda, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Vamos começar nosso papo, né, Elpidio? Bom, Braulio, então, do ponto de vista do jornalismo, o que seria essas fake news aí? É interessante conceituar e até analisar historicamente, né? Porque é um termo que recentemente que tem tomado essa característica que a gente tem usado agora, né? Mas se você pensar, é algo que sempre existiu. A questão de você utilizar a mentira, né, para satisfazer determinado ponto de vista, determinado interesse, isso sempre existiu na história da humanidade. O que é novo, né, é essa nomenclatura, essa né? nomenclatura e se você trazer do inglês para o português é até difícil um pouco, porque se trazer como notícia falsa não casa tanto com que a ideia do fake, que é a ideia de fabricar. Porque muitas vezes pode, sim, um jornalista errar na apuração, ou a fonte induzir ao erro, e ele constrói uma notícia falsa, mas sem ter a intenção deliberada de enganar o consumidor daquela notícia. A ideia do fake é diferente, talvez seria uma tradução melhor, seria uma notícia fraudulenta e não notícia falsa, porque a pessoa deliberadamente falseia aquela informação com o objetivo, né, de enganar a população, sempre com algum objetivo, né, ou econômico, né, a gente sabe que na internet os cliques, né, é o que gera renda, né, para as pessoas, e o sensacionalismo, né, que acompanha muitas vezes essas notícias fraudulentas, ele gera muitos cliques. Ou então ganho político também, né, para você prejudicar a imagem de um pretenso candidato, um político, ou favorecer outro, né. Se a gente vulgarizar, então a gente pode dizer que é como se fosse mesmo uma notícia inventada, né? Inventada, é isso. E assim, eu acho que até mais do que notícia, porque assim, nasceu com essa lógica de sites que faziam notícias falsas com cara de notícia, né? Para enganar as pessoas, para parecer que era uma notícia verdadeira, você põe no meio de outras notícias verdadeiras, aí você engana as pessoas. Mas hoje isso até se complexificou, porque pode ser um vídeo, pode ser uma foto tirada de contexto, pode ser uma foto com texto em cima ali da foto. A gente sabe que as redes sociais hoje são muito mais imagéticas, né? Então, mais do que notícia, eu acho que a gente poderia até falar fake news, então seria um documento, né? Criado deliberadamente falso para enganar as pessoas. E quando a gente fala de fake news, a gente também acaba discutindo sobre desinformação. É a mesma coisa ou tem uma diferença aí? É difícil, né, essa pergunta, e difícil até de responder, claro, porque são termos tão utilizados de formas tão, né, efusivas por tanta gente, de tantas formas, que é difícil você caracterizar uma coisa ou outra. Eu acho que desinformação seria algo, um campo maior, vamos dizer assim, no qual está inserido essa prática de produzir notícias falsas, né? A desinformação tem a ver com esse ecossistema de confusão da informação que a gente está submetido, né? Tanto pelo excesso de informações, como notícias, como informações má informações, por exemplo, de vazamentos ilegais, etc. Tudo entra nesse campo. E junto disso também as informações falsas, criadas de forma falsa para enganar as pessoas. Então acho que é um campo complexo, né, e cujas nomenclaturas é difícil da gente estabelecer o que é, o que não é, mas eu acho que tem que ter em mente isso, essa produção criada de forma deliberadamente falsa para enganar as pessoas. Braulio, e como que você enxerga o impacto mesmo dessas notícias fraudulentas na vida das pessoas? Aí eu acho que tem dois elementos do perigo que isso representa, né? Um deles é uma coisa que pode repercutir até do ponto de vista mais grave nas próprias pessoas. A gente tem casos, né, não sei se vocês lembram, foi em Guarujá, se não me engano, em 2014, saiu na internet, né, numa rede social, um retrato falado de uma mulher que estaria fazendo ritual de magia negra com crianças e tal. E aí confundiram ela na rua com esse retrato falado e as pessoas começaram a linchar e tal, e foi assassinada, né? Então, assim, tem esse caso mais grave, mais esdrúxulo, assim, absurdo, igual ele tem outros. Por exemplo, durante a pandemia da Covid-19,
mais de 700 pessoas morreram no Irã porque ingerindo um metanol, né, que surgiu-se um boato lá, uma fake news, de que isso eliminaria o vírus da Covid. Então, 700 pessoas morreram, muitas outras tiveram sequelas. Então tem essa consequência direta na vida das pessoas, mas tem uma outra que eu acho até mais grave do ponto de vista mais geral, que é o enfraquecimento da democracia, o enfraquecimento das instituições. Então, a forma com que as pessoas passam a lidar com a verdade, com as informações, isso tem tido um impacto muito grande, né? Porque a tendência tem sido as pessoas, de tanto lidar com essas informações dessa forma tão desencontrada, elas tendem a colocar uma maior validade às suas crenças, às suas emoções, do que propriamente a verdade. Então, o enfraquecimento da verdade e o fortalecimento das emoções, né, eu acho que é um perigo muito grande para a gente viver enquanto sociedade, para o debate saudável, democrático, político. Então a gente pode estabelecer também uma relação dentro desse universo digital que a gente vive, porque a maior parte das informações hoje vem através disso, seja por um aplicativo, seja pelo canal do YouTube, seja pelo site jornalístico ou não que você acompanha. A relação das mídias sociais com as fake news, isso obviamente foi um impulso, né? Um impulso enorme. Né? Ah, sem dúvida. Eu acho que o elemento catalisador, né, dos últimos anos para potencializar todo esse impacto das fake news hoje, sem dúvida nenhuma, é as redes sociais e a internet de uma forma geral, por diversas razões, né? Primeiro, pela facilidade de produção, o que antes era restrito a meios de comunicação, que aí tinha, né, possibilidade de ter notícias falsas, né, que é diferente, como a gente diz, ou notícias enviesadas, ou com enquadramento a favorecer um ou outro político, né? Mas isso tudo bem, ainda está no campo dos fatos, né? Mas quando você passa para esse campo de uma profusão de pessoas poderem produzir informação, divulgar e compartilhar, né? Então é isso, é a produção e também o compartilhamento, que a maior parte das pessoas, né, não produzem, só compartilham. Então a lógica das redes sociais, desse consumo desenfreado de informações, eu acho que potencializa isso demais. Eu acho que a resposta a isso, né, todos nós temos um dever, né, de filtrar tudo isso, de saber como lidar com essa informação. A gente fala navegar na internet, mas eu acho que na verdade a gente mais naufraga na internet, porque navegar pressupõe um planejamento, pressupõe um direcionamento. A gente pega na internet para olhar uma coisa que a gente nem sabe bem porquê. Quando vê, a gente está lá no meio, já está consumindo informação que a gente não sabe se é real, está misturado informação real com informação falsa. Então acho que a gente tem esse compromisso, né, de saber lidar com a internet de uma forma mais produtiva. E você falando, eu lembro assim, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, né? Fala assim, olha, um médico falou isso e isso. Que médico? Ué, mas eu vi no WhatsApp, né? Eu vi na internet. E quem mandou no WhatsApp foi uma pessoa extremamente confiável, né? A minha amiga de tal, que recebeu do meu amigo de tal. E nisso vai, né? Assim, a gente vai, muitas pessoas vão propagando isso, né? Igual você falou da questão lá do Irã, né? Talvez seja até uma situação bem, a gente não sabe, né? Mas talvez bem parecida com isso, né? E aí, olha, é isso que você está dizendo. A pessoa, ela tem mais predisposição a aceitar aquilo que dialoga com as suas emoções do que aquilo que seja uma pretensa verdade, né? Então não importa se um médico falou aquilo que ela queria ouvir, aquilo que ela tem uma tendência a acreditar, aquilo já vai ser tomado para ela como uma verdade absoluta. Então não adianta você mostrar para ela 50 artigos de revistas renomadas que falam o contrário, porque ela vai crer naquilo que alimenta as convicções dela, que é aquilo que o médico do WhatsApp falou. E isso acaba sendo natural, né? Desculpa te cortar, eu pedi, mas assim, isso é uma coisa natural nossa, né? E aí, assim, um esperto, né, percebeu essa fragilidade, né, e começou a usar contra. Porque é justamente o que você estava falando, né? Porque antigamente a gente tinha a questão da mídia como macro, né? Você acreditava no jornal, na emissora, com as mídias sociais, perde-se essa questão porque eu posso fazer a minha produção e disponibilizar para todo mundo. E como eu estou fazendo a minha produção, as pessoas que me conhecem tendem a confiar muito mais em mim, porque me conhecem, convivem comigo, eu não vou mentir para elas, então acaba criando isso. Fecha-se um ciclo, né? É uma coisa que é feita para atingir um nicho, e o nicho se alimenta, e o nicho vai retroalimentando, e essa retroalimentação gera mais fakes, e aí vai um círculo, né? Vicioso, né? E enorme, né? Prejudicial, né? Exatamente. Bom, mas e aí, como que a gente pode tentar lidar aí com essas questões, né? A gente fala muito da questão da censura. Será que
censura seria uma solução? Será que é um retrocesso? Difícil também, né, como lidar com isso. Primeiro, assim, antes de entrar na questão né, como lidar com isso de forma política, legal e tal, acho que pessoalmente, né, quem é como eu, servidor público, ou vocês profissionais da área, ou quem tem apreço pela democracia, tem, eu acho que o dever, né, de ser vigilante com relação a isso. Mesmo que seja coisa simples, no grupo ali de WhatsApp, quando você recebe uma notícia com cara de falso, você vai atrás, pesquisa um pouco e questiona aquilo no grupo, por que não? Manda outra fonte. Então a gente tem esse dever de sempre ser vigilante em nossos meios, em nossos contatos, né? Com relação à questão legal, tal, realmente é difícil porque há uma tensão complexa, né, entre liberdade de expressão e entre, né, esse campo da desinformação e tal. Então, assim, muitos governos autoritários, mundo afora, aproveitam-se disso, né, em nome de um pretenso combate à fake news e tal, acabam aprovando leis ou instrumentos, né, que na verdade cerceiam tudo aquilo que é contrário ao governo. Então aí sim, talvez falar em censura. Mas por outro lado, não é liberdade de expressão você criar fatos inverídicos, né? Então assim, eu acho que deve-se haver, porque já pode tipificar uma coisa falsa dita nos crimes que já existem, normal, injúria, calúnia, difamação ou racismo, alguma coisa desse sentido. Mas talvez, e o projeto de lei que tramita hoje no Brasil, talvez é para tipificar esse crime de fake news como algo específico. Então é uma coisa muito complexa, precisa mesmo de muita discussão para não cair nesse perigo, né, de ser utilizado para ser uma censura, mas de fato é diferente de liberdade de expressão, né? Você criar uma notícia falsa, isso definitivamente não é liberdade de expressão. E assim, no campo do jornalismo, a gente fala muito com aquela expressão agências de checagem, que em tese, ou na realidade, elas existem justamente para combater o que é boato e o que é mentira e o que realmente é verdade dentro das possibilidades, né? O que seriam essas agências de checagem em termos mais leigos, vamos dizer assim? Essas agências de checagem, né, surgiram até, né, em outros países, tem umas muito fortes, o Brasil incorporou isso também, né, então tem várias que são associações ou de profissionais da área ou de órgãos de imprensa, né, que fazem essas agências. No Brasil tem a agência Lupa, tem Aos Fatos, tem, enfim, várias outras que eles pegam as notícias, não necessariamente as notícias, mas algum depoimento, alguma frase de um político, alguma postagem nas redes sociais que eles fazem e analisam aquilo, se é falso, se é verdadeiro, tem outros termos que eles usam, se é mais ou menos, né? Não é mais ou menos esse termo, mas enfim, eles caracterizam essas falas para informar a população sobre a veracidade ou não daquelas informações. Só que assim, claro, é um trabalho importante, né, relevante, mas ele é limitado, né, assim, pela quantidade de pessoal, porque eles estão lidando com um universo de informações que é absurdamente rápido e tal, então não dá para se checar tudo. E eles atuam em um campo diferente, né, um campo de mais mais cuidado, mais né? Cuidado, de mais texto. É diferente, você não responde na mesma moeda dali da profusão das redes sociais. Em um dia, em horas, aquilo já espalhou e já acabou, já passa para outra, então é muito difícil. Mas enfim, cumprem um papel relevante essas agências de checagem. Eu acho que é um campo, são sites legais da gente acompanhar e tal, porque a gente vai vendo como operam essas mentiras, como elas são construídas e como elas podem ser combatidas, né? É uma luz ali, né, no fim do túnel, ali, alguma coisa talvez mas é igual você falou, não dá pra gente passar um pente fino em tudo e falar, isso é verdade, né, verdade, fato, mentira, mito, não dá pra gente ter. Até porque, né? Eu acredito que é sempre isso, né, quando você vai contestar o que foi falado e provar que aquilo é verdade, a pessoa de repente já perdeu o interesse, porque já tem uma outra, então de repente você está combatendo o texto escrito como notícia, mas na realidade, nesse meio tempo, apareceram 5 memes que são muito mais eficientes, igual você falou, muito mais imagéticos, e aí já desapareceu no meio daquela cauda enorme de produção de textos, de imagens, vídeos, etc. Né? Ô Braulio, para a gente encerrar, que a gente infelizmente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, o que você falaria como profissional de comunicação para alguém que está em casa? Como que a gente poderia tentar ver se aquilo ali que eu estou recebendo pelo WhatsApp, vendo no Instagram, é real ou não? O principal as pessoas têm que ter apurar mais o senso crítico, assim, não acreditar em tudo que está
se vendo, se lendo, se ouvindo, né? Então, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que também reforçar o papel da imprensa tradicional, que foi um pouco enfraquecido ao longo desses anos, mas bem ou mal, por mais que, claro, a gente tem que também ter um senso crítico com relação ao que vem na imprensa tradicional, porque há ali enquadramentos com tendências parciais, mas o foco é baseado em fatos. Isso é inegável, que a imprensa tradicional baseia-se em fatos. Claro, você pode tomar aquilo, criticar e tal, mas aquilo o ponto de partida é um fato verídico, um dado, etc. Para além disso, tem que ter mais cuidado ainda quando vem de sites desconhecidos, quando vem em forma de memes, em forma de vídeos de uma pessoa aleatória, né, que não tem referência daquela pessoa, do médico que você citou, de um outro estudioso, mas estudou o quê, onde está publicado isso. Então a gente tem que ter esse senso crítico, né, e não sair compartilhando indistintamente só porque aquilo alimenta a nossa percepção, né? A gente pode defender o nosso ponto de vista, o nosso candidato, o nosso político, utilizando de dados. Vamos atrás dos dados, o que ele criou quando ele era político, quais são as propostas reais dele. Não precisamos, né, idealmente, compartilhar ou defender a partir de mentiras para desmerecer o outro candidato, ou outro político, ou a outra visão política, ou a outra ideologia a partir de mentiras, né? Então acho que é isso, é voltar a ter essa primazia do senso crítico e do foco na verdade, buscar sempre a verdade. Braulio, foi muito bacana conversar com você. Eu acho que a gente cumpriu hoje, nós já começamos a colocar uma luz no assunto. Com certeza. Bom demais. Certeza. Obrigada, seja bem-vindo. E assim, tá de portas abertas aí para você, tá? Eu agradeço. Pessoal, e a gente volta daqui a pouco. Aliás, eu volto, né? Eu pedi daqui a pouco. Pode se despedir, porque daqui a pouco é só Tchau, comigo. Pessoal. E daqui a pouco eu volto com o meu quadro para contar algumas fake news para vocês. Eu tô de volta e agora aqui no Look do Dia para a gente falar um pouco sobre moda, estilo, comportamento, várias coisas sobre esse universo aí da imagem e do estilo. E hoje, lá no F5, como vocês viram no primeiro bloco, a gente falou sobre fake news, né? Estamos aí no início de abril e a gente vai falar sobre fake news aqui no Look do Dia também, mas numa abordagem mais divertida e talvez para alguns até mais interessante, né? Afinal de contas, nós mulheres sempre queremos jogar uma fake news por aí, né? Esconder uma barriguinha, um braço, um quadril, alguma coisa. E hoje eu trouxe algumas fotos com algumas dicas práticas para vocês conseguirem fazer essa jogada e essa jogada de estilo. Então, vem comigo aqui, trouxe uma foto, a primeira é essa aqui, ó. Bom, aqui a nossa modelo tem os braços um pouco mais cheinhos e ela tá com um decote V. Esse decote V dá essa ilusão de alongamento. Isso é excelente para tirar o foco do braço. Então você pode usar assim uma blusa sem manga com esse decote V que vai ficar excelente. Outro truque nesse sentido aí do decote V são aqueles colares mais longos. Eles também vão ajudar a alongar mais a silhueta e tirar o olhar das pessoas do braço, tá? Vamos para outra foto, outro exemplo. Esse exemplo aqui, eu tô trazendo uma pessoa que está vestida com uma blusa com detalhes nos ombros. Quem tem o braço mais cheinho, é legal que jogue
a atenção das pessoas para o ombro. Então, o que fica legal? Uma ombreira, um detalhe aqui no ombro. Tudo isso vai ajudar a despistar esse bracinho aí. Eu tenho mais um exemplo aqui para vocês. Bom, esse terceiro exemplo aqui é uma blusa de alça. As pessoas, né, falam muito sobre tanto o seio maior, né, o busto maior, quanto os braços mais gordinhos. Será que eu não posso usar a alcinha? Pode, mas qual que é o segredo? O que é que você precisa pensar? Alças mais grossas, tá? Nada daquelas alças super fininhas, porque aí vai realmente deixar o seu braço muito maior, viu? Anota aí essas minhas dicas. Bom, e agora a gente tem outro truque aí que muitas mulheres gostam, né, de despistar. Eu acho que eu vou deixar o melhor até para o final, é com relação ao quadril. Então vamos para as minhas dicas? Bom, tá aqui essa primeira foto. Para despistar o quadril, quem tem aquele quadril maior e não quer que ele fique tão destacado, principal dica, gente, usar roupas mais escuras na parte de baixo. Se a gente colocasse aqui uma calça, uma saia branca ou estampada, a atenção visual das pessoas vão toda para a parte de baixo. Então, consequentemente, o quadril fica aumentado, tá? Outra fotinha aqui para mostrar para vocês. Essa eu já estou mostrando o que não se deve fazer. Olha aqui, babados, né? Bolsos muito cheios. Tudo isso vai chamar atenção. Então, quem quer despistar o quadril, nada dessas atenções muito especiais aqui para a parte de baixo, tá? Anota essas dicas. E por fim, talvez a mais esperada, mais importante de todas, é a barriguinha, né, gente? Todas nós sofremos um pouquinho com essa barriguinha aqui, né? Eu que sou mãe, então, ó, nunca vai embora essa barriga, não adianta o que faça. Mas eu tenho alguns truquezinhos para vocês. Cola em mim aqui, ó. Primeira foto. Bom, vamos usar calças ou saias ou shorts, mas cintura mais alta, tá? Quando vocês colocam a cintura mais baixa, a barriguinha, ó, cai para cima do cos da roupa e não tem jeito. Então, vamos usar uma cintura mais alta, porque ela vai te ajudar a despistar essa barriguinha e vai ajudar também a afinar um pouco mais a cintura, tá? Primeira coisa é essa, cintura mais alta, tá? Segunda coisa é usar linhas verticais. O que seriam essas linhas verticais? Olhem aqui nesse modelo que eu trouxe. Ela tá com um colete, né, compondo, ajudando a compor o look dela aqui, e esse colete está formando linhas verticais. Então isso alonga a silhueta e tira a atenção do quadril e também aqui da região abdominal, tá? E por fim, nossa última dica, essa daqui é também uma para não fazer de jeito nenhum. Se você quer despistar essa barriguinha, não chame a atenção para cá. Então, por exemplo, se você tá com uma calça verde, use o cinto verde. Se você tiver com uma calça jeans, meu caso aqui hoje, e com um cinto preto, a atenção ela pode ir sim para minha barriga. Então, a gente tem que tentar usar cores, né, que deem uma continuidade. Então, o cinto da mesma cor da calça, ou se você tiver toda de preto, vamos imaginar, ou toda de branco, ou numa cor só, colocar um cinto colorido, a atenção vai toda para a região abdominal. Então, consequentemente, essa barriguinha aí vai ficar bem mais destacada, tá? Então, anota essa dica aí e põe em prática, por favor. Bom, e aí agora a gente vai ver alguns videozinhos com outras coisinhas que vocês não devem fazer. Ou seja, roupa muito apertada, ao invés de dar aquela sensação de que você tá mais magra, é o contrário, tá, gente? Parece que tá maior a silhueta. Calcinha, lingerie muito apertada, marcando, né? Fazendo aquelas sombras meio esquisitas. A gente fez uma seleção de vídeos que mostram para vocês como que isso não fica legal.
do dia hoje vai ficando por aqui. A gente deu dicas práticas, né? Eu trouxe só coisas bem práticas para vocês, para brincar aí um pouquinho com essa fake news, mas eu tenho certeza que vocês vão usar e abusar disso. Ah, e aproveita, né? E manda lá nas nossas redes sociais a sua ideia, a sua sugestão de temas aqui para o quadro Look do Dia, tá? Até a próxima!